Oi, eu sou o Adria e vou falar sobre alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos são AGM, a sigla usada para alimentos geneticamente modificados, que através da engenharia genética sofrem alterações em seu DNA. Técnica essa que permite a mudança nas culturas agrícolas. Os AGM surgiram com a promessa de resolver a fome no mundo, deixando mais baratos os custos de produção e reduzindo o uso de agrotóxicos, oferecendo produtos de maior qualidade, deixando-os mais nutritivos e mais resistentes a pragas. Em 1946, os cientistas descobriram pela primeira vez que o DNA pode ser transferido entre organismos. No início da década de 90, a quimosina recombinante foi aprovada para o uso de diversos países, substituindo o coalho na fabricação de queijo. Em 94, foi a vez do tomate transgênico, que foi aprovado pela FDA para comercialização nos Estados Unidos. A modificação proporcionou um retardo na manutenção do tomate após ser colhido. A venda dos alimentos geneticamente modificados começou em 94. Há várias maneiras de realizar a manipulação genética. Temos a biolística, a eletroporação, microinjeção e agrobactérias. A biolística insere diretamente genes escolhidos em uma célula através de uma pistola de DNA. A eletroporação aplica um campo elétrico nas células, de modo a aumentar a permeabilidade da membrana celular. A microinjeção insere genes na célula através de uma agulha. Já as agrobactérias são parasitas de plantas, que possuem a capacidade de transferir naturalmente seus genes plantas parasitadas. Sobre critérios usados para avaliar a segurança dos AGM. O critério mais usado nas Américas para testar a segurança alimentar dos AGM tem sido o da equivalência substancial, ES. Ele primeiro identifica os AGM e sua fonte, em seguida compara-o com alimentos naturais equivalentes para verificar se tem as mesmas características, propriedades físicas, químicas e nutricionais dos produtos naturais. Por exemplo, cor, textura, teor, composição de óleos, aminoácidos e outros compostos químicos. Se o AGM se comporta como um alimento convencional, não é declarado substancialmente equivalente, porque sua substância se mostra equivalente à do alimento natural. E em geral, nesta etapa, já é liberado para o consumo. Com base na presunção de que características similares causarão efeitos similares no ser humano, testes adicionais podem ser recomendados para avaliar impactos ambientais ou outros. A ES avalia o risco relativo e não o risco absoluto. A ES foi definida pela primeira vez em 1993 pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e foi adotado em 95 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um parâmetro decisório na avaliação de segurança alimentar dos transgênicos. A ONU declarou que o conceito foi elaborado por questões de praticidade, para contornar a impossibilidade de aplicações de testes toxicológicos convencionais em todos os alimentos, tendo também a vantagem de reduzir o número de cobaias usadas nos testes. O conceito tem sido interpretado e aplicado de maneiras variadas,
nos diversos países, com mais ou menos rigor. Posicionamentos favoráveis. Organismos oficiais e importantes associações científicas deram declarações favoráveis aos alimentos transgênicos, alegando que até agora o seu consumo não demonstrou representar nenhum risco à saúde do ser humano. A Associação Médica Americana, por exemplo, também declarou: os alimentos transgênicos têm sido consumidos há cerca de 20 anos, e neste período não foram relatadas ou confirmadas consequências observáveis sobre a saúde humana. A OMS se manifestou de forma semelhante. Os AGM atualmente disponíveis no mercado internacional passaram por avaliações de segurança e não é provável que representem riscos para a saúde humana. Além disso, não foram demonstrados efeitos para a saúde resultantes do consumo desses alimentos. A OMS também enfatizou que muitos alimentos convencionais podem ser nocivos à saúde de algumas pessoas por uma variedade de razões, entre elas uma sensibilidade especial e certas substâncias químicas presentes em sua composição, produzindo, por exemplo, alergias e efeitos tóxicos que não são observados no restante da população. O OMS também observou que alimentos convencionais não são testados em laboratórios para pesquisar possíveis efeitos adversos, porque eles têm uma longa história de consumo genericamente seguros, ao passo que os AGM são testados. O Instituto de Medicina e do Conselho Nacional de Pesquisa nos Estados Unidos declarou que efeitos negativos não foram identificados. Para a Embrapa, os AGM contribuem para sustentar o aumento da demanda de produtividade por hectare. A produção de transgênicos é uma atividade legal e legítima, regida por legislação específica e pautada por rígidos critérios de biossegurança. Os cultivos buscam soluções sustentáveis para o desafio nas agrícolas e alimentares das gerações atuais e futuras, como resistência à doença e pragas, tolerâncias a estresses climáticos, entre muitas outras características de interesse agronômico. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Ao contrário do que se diz, a propaganda das empresas de biotecnologia, estudos recentes apontam que os custos de produção não são menores, que o uso de agrotóxicos não é menor, muitas vezes sendo até maior, e que na maioria dos casos de produtividade não é maior do que o uso de sementes tradicionais, podendo ser até maior. Quase todos os países da Europa, bem como o Japão, têm imposto restrições aos produtos transgênicos. A FAO, ultimamente, tem recomendado cautela na liberação de alimentos geneticamente modificados e não recomenda sua liberação sem estudos de impacto ambiental. Agora falando do Brasil, um dos países que mais cultivam transgênicos, responsável por colocar o país em primeiro lugar no ranking mundial do uso de agrotóxicos, que são causa comprovada de múltiplos problemas humanos e ambientais. Já foram relatados muitos casos de desenvolvimento de resistência em pragas que deviam ser eliminadas pelas plantas transgênicas. Como resultado, o produtor fica obrigado a aumentar as doses de venenos. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional alertou para o surgimento de doenças ligadas ao consumo de AGM, entre elas aumento de alergias e resistência a antibióticos. Os AGM também são variantes da temperatura, que é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica. Cientistas criaram um arroz geneticamente modificado para resistir a ondas de calor. Os AGM também são variantes da temperatura,
que é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica. Cientistas criaram um arroz geneticamente modificado para resistir a ondas de calor. Agora eu vou falar um pouco sobre DNA. DNA são moléculas presentes nos núcleos das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de todos os seres vivos. Eu fiz aqui uma representação do DNA com fita isolante e alguns canudos coloridos. Cada cor representa uma base nitrogenada, que é a adenina, a timina, a citosina e a guanina. A adenina fica junto com a timina, a guanina com a citosina. Mostrando aqui mais ou menos uma representação do DNA, que era para ser, na verdade, 3 partes, mas deu para fazer 4 e na verdade foi 3. Então, isso daqui contém informação genética. Falando em informação genética, nós temos aqui a grape, que é a junção da uva e da maçã. Ou seja, ela é uma maçã com o DNA de uma uva, que foi criado pela Unicef para ser distribuído em países mais pobres, como no continente africano, para suprimir a falta de vitamina. É importante saber que os alimentos transgênicos têm um símbolo, e esse símbolo é esse daqui. O símbolo é esse que tem nesse produto aqui, nesse milho aqui. Diferente desse outro milho aqui, que como dá pra ver, não tem nenhum símbolo. Então é um alimento comum, muito tradicional. Eu abri agora aqui pra ver se tinha alguma diferença e eu não achei muita. Como dá pra ver, os dois são bem parecidos. Só o transgênico ele é mais... Tem um cheiro mais forte e um gosto mais forte também. Popular aqui no Brasil, nós também temos a batata, que também é popular. E por exemplo, levar uma carga de batata em outro estado, em um lugar muito longe, pode ser que apodreça ou perca metade da carga. Pensando nisso, a engenharia genética foi desenvolvendo vários processos e daí eu peguei aqui uma suposição, é só uma suposição, por exemplo, da batata, que ela é mais duradoura e mais resistente. E juntando o DNA das duas, fica, por exemplo, as duas juntas, né? É só como exemplo. Deixando assim uma batata mais grande, de maior durabilidade. Além desse exemplo, nós também temos o método da injeção. Essa daqui é uma representatividade da molécula de um ser vivo que vai ter a injeção da molécula de outro ser vivo. E agora eu vou colocar aqui. Só relembrando aqui os assuntos que eu falei, que foi sobre o que é o AGM, o histórico do AGM, os métodos, os critérios usados para validar os AGM, os posicionamentos favoráveis e efeitos sobre a saúde do ser humano e o meio ambiente. E agora, para finalizar, eu vou deixar aqui algumas imagens dos alimentos transgênicos.